Bem-vindos ao Pod Historiando, o podcast onde figuras do passado voltam à vida para contar suas versões dos grandes acontecimentos da humanidade. Hoje, trazemos um encontro inédito. 4 protagonistas da Revolução Francesa sentam-se à mesa para discutir como tudo começou e o que restou no final. Galera, estamos em 1789. O povo tá morrendo de fome. As ruas de Paris estão fervendo. E a Bastilha ainda tá lá, imponente. E aí? O que a gente vai fazer? A hora chegou. A gente não pode mais fechar os olhos para o que acontece. A monarquia apodreceu, cheia de privilégios ridículos. O povo merece justiça. A revolução vai ser o tribunal da razão. Robespierre, falar bonito é fácil. Mas o povo quer pão na mesa, quer mudança de verdade. Essa revolução vai começar na rua, nas tavernas, com gente gritando. Vai ser barulhenta, pode ter certeza. Chega de conversa fiada. O povo precisa de raiva, de coragem. Eu tô escrevendo todos os dias nos jornais, chamando eles para ação. Primeiro a Bastilha, depois os nobres. Que caia tudo! Eu sei. Mas, gente, vamos com calma. Não adianta trocar um tirano por outro. Essa revolução tem que nascer com ideias, não com sangue. Nós não podemos virar aquilo que odiamos. Camille, você já ouviu aquele ditado? Não se faz omelete sem quebrar alguns ovos. Julho de 1789. O povo toma a Bastilha. 2 anos depois, a Constituição é aprovada, mas o rei trai a revolução tentando fugir. A monarquia cai. 1793. O rei Luís XVI é executado. A França vira uma república. Traidores por toda parte, girondinos, monarquistas, até alguns que se dizem revolucionários. Eles querem destruir tudo o que construímos. Você vê inimigo até na sombra, Marat. Se a gente sair matando todo mundo, sobra quem pra governar? O Comitê de Salvação Pública vai manter a ordem. Se for preciso, a guilhotina vai ser a nossa espada de justiça. Mas vocês não percebem? A liberdade virou medo. A gente não tá salvando ninguém. Tá só espalhando terror. Quantas cabeças mais vão precisar rolar até percebermos isso? Quantas forem necessárias para salvar a República. Marat é assassinado por uma jovem girondina. Danton e Desmoulins são acusados de traição por Robespierre e executados. Meses depois, o próprio Robespierre é acusado e guilhotinado. Agora, pela primeira vez, se reencontram, fora do tempo e da guilhotina. Então, Robespierre, no fim, sua revolução também te devorou. Eu só queria justiça. Queria pureza. Mas a revolução não perdoa nem seus próprios filhos. Você matou a esperança, Max. A república que sonhamos virou um tribunal de sangue. E o povo? Eles estavam acorrentados. Cada cabeça cortada foi um passo para a liberdade. Ou para uma tirania com outra cara. A revolução precisava de alma, não só de lâminas. Talvez eu tenha confundido justiça com controle. Quando a gente tenta construir um novo mundo, é fácil se perder nas próprias ideias. E agora? O que sobrou? Sobrou somente a lição. O fogo. O medo. E uma pergunta que ainda ecoa pelas redondezas de Paris. Valeu a pena? A Revolução Francesa mudou o mundo, mas seus arquitetos pagaram o preço com a própria vida. A liberdade nasceu, mas seu parto foi sangrento. E para finalizarmos, darei uma pequena explicação a vocês do que foi a Revolução Francesa. Bom,
A França estava vivendo o chamado Antigo Regime. Era um governo onde o rei tinha todo o poder. Era um governo que estava passando por uma crise econômica gravíssima. O clero, a nobreza, esse pessoal todo não pagavam impostos. A França tinha se envolvido em algumas guerras, perdido, estava endividada e o pessoal ainda por cima estava passando fome. Então a França estava numa situação muito difícil. E aí o pessoal começou a tentar mudanças. O rei chegou inclusive a se reunir com os estados gerais, se reunir com a nobreza, com o clero, com representantes da população para tentar discutir essa questão para ver se não podia fazer uma reforma fiscal na França. Mas acabou que deu tudo errado, o próprio rei dissolveu essa reunião e acabou que o pessoal do terceiro estado, os representantes da população, estavam lá, formaram a chamada Assembleia Constituinte e decidiram que não dava mais e que a França precisava de uma Constituição. E nisso tudo, em 1789, foi o ano que a gente considera que começou a Revolução Francesa, porque no dia 14 de julho vai ter a chamada Queda da Bastilha. A Bastilha era uma prisão antiga que tinha na França, que era um grande símbolo do absolutismo, e o fato da população ter tomado a Bastilha foi o início da queda do absolutismo. Depois disso, ainda em 1789, teve a chamada Declaração dos Direitos do Homem Cidadão, que foi um documento que fazia vários ideais iluministas e vários ideais liberais, que era um documento que trazia justamente que as pessoas tinham que ser iguais, as pessoas tinham que ter direito à propriedade privada. Era um documento que ia contra o governo do antigo regime, que defendia que deveria dividir os direitos na França, a liberdade individual, as pessoas tinham que ter direitos civis e outros tipos de coisa. E esse documento foi importantíssimo não só para a França, mas porque ele influenciou também toda a nossa sociedade ocidental. Inclusive, foi uma grande influência para o Brasil. E a partir daí vai ser feita a Constituição Civil do Clero, onde a França vai conseguir separar o Estado e a Igreja. E em 1791 vai ser feita finalmente a primeira Constituição na França, que vai fazer da França uma monarquia constitucional. O rei Luís XVI continua na França, continua governando, mas tem que obedecer à Constituição. E essa Constituição vai começar a instalar na França a vontade da burguesia, o desejo que os burgueses tinham em relação ao governo francês. E a partir daí vai começar a monarquia constitucional. Só que entre 1792 e 1793, as coisas vão ficar mais agitadas na França e a França vai pegar fogo. Porque em 1792 vai ter a proclamação da República e ainda por cima o rei ele vai tentar fugir da França para tentar tomar o poder, e acabou que o rei foi julgado por traição, porque o rei estava conspirando contra os países para tirar o poder, o domínio da França, e acabou que o rei foi guilhotinado. Foi morto em 1793. E a partir daí começa o período da Convenção, que foi primeiro a República Girondina, onde os girondinos tomaram o poder da França, e depois a República Jacobina. Os girondinos era a galera da direita, eles eram burgueses e a galera mais nobre. Eles eram a favor de reformas burguesas, eles achavam que a população não devia conquistar tudo que eles estavam querendo, eles eram mais conservadores. Já os jacobinos, eles eram a favor de várias reformas, queriam que todos tivessem o direito de votar na França, e a partir daí eles vão começar a brigar. Só que os girondinos eles vão perder o poder em 1793 e vão dar início à República Jacobina. Os jacobinos vão tomar o poder, vão colocar uma nova Constituição. Essa Constituição é importantíssima por trazer o voto universal. A partir de 1793, todo mundo pode votar na França, independente da renda, independente de qualquer coisa. Só que também os jacobinos eles vão falhar muito,
porque eles vão começar o período do terror, onde principalmente o líder dos jacobinos, Maximilien de Robespierre, vai começar a perseguir todo mundo e qualquer pessoa que vá contra a Revolução Francesa. E o período é justamente chamado de terror porque ele matou muitas pessoas nesse processo. E justamente por conta dessa matança toda, os jacobinos vão acabar perdendo apoio e em 1794, Robespierre vai ser morto e guilhotinado pelos seus próprios colegas. E nisso tudo, em 1795, vai ter início o período do Diretório, que vai ser a última fase da Revolução Francesa, quando os girondinos vão tomar o poder. E eles vão ter um governo completamente tranquilo, eles vão retomar o voto que é dependendo da renda da França, só que a Revolução Francesa, a gente considera que ela acaba em 1799, porque o Napoleão Bonaparte, que era um militar francês, vai acabar tomando o poder e vai acabar voltando atrás com várias coisas que a Revolução Francesa trouxe, mas a gente considera que acabou por aí. Mas é importante lembrar do diretório que os girondinos fizeram, que foi realmente constitucionalizada, que foi realmente colocar em prática, consolidar todos os desejos da burguesia, principalmente no que diz respeito à propriedade privada, à igualdade entre as pessoas e tudo mais. Até o próximo episódio do Pod Historiando, onde o passado ainda tem voz.